E nós vamos falar aqui porque assustou, preocupou, a tal ponto que a gente foi checar a situação, está checando também, mais uma vez, por sinal, a situação de dengue aqui em Matão, mas o número é muito alto em Araraquara, pelos relatos aí que é do próprio hospital, que considera uma situação de superlotação de pacientes com dengue por lá. O diretor do Hospital São Paulo, em Araraquara, é o Dr. Antônio Carlos Durante. Eu confesso que se tem uma coisa que eu adoro fazer é entrevistas, e claro, por dever de ofício e por prazer daquilo que eu faço, toda entrevista é feita sempre com bastante cuidado, né? Mas, particularmente, alguns entrevistados são tão bons em suas entrevistas, as entrevistas são tão úteis, que a gente pode dizer, alguns entrevistados a gente faz com o maior prazer, ainda embora as circunstâncias, né? E um deles é o Dr. Antônio Carlos Durante. A cada entrevista a gente acrescenta em conhecimento, em bondade e generosidade, e acredita cada vez mais na medicina humanitária quando conversa com um médico assim. Doutor Antônio Carlos Durante, muito bom dia. Bom dia, muito prazer, muito obrigado pelas suas palavras. Sempre é um prazer estar com você, sempre é um prazer estar ligado a Matão. É muito bom. Gostaria até de mais vezes, quando tiver oportunidade, a gente precisa se reunir, discutir o que a gente puder de tema. É muito, muito prazeroso conversar com você. Quanto tempo de medicina, doutor? Olha, 45 anos. Meu Deus. É uma vida, né? Uma vida. Uma vida. Estamos indo. Se tantos aposentam aos 30, 35, 40, dependendo da profissão... Não está nos meus planos, não está nos meus planos. Então você pode dizer que 45 anos é uma vida mesmo dedicada, né? Muito. Sem qualquer perspectiva de parar, né, doutor? Olha, eu não tenho, viu? Por enquanto não tenho. Tenho muitos planos ainda para ver. Inclusive, uma delas é construir algo em Matão que vai deixar um legado muito interessante aí. Se Deus quiser, queremos construir alguma coisa em Matão para que a gente possa atender vocês melhor, do plano da Unimed, ou particular, ou fazer uma composição com o próprio Hospital de Matão. Nós queremos crescer junto em Matão, se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse é um dos planos. Os médicos, acho que se tem uma profissão em que fica muito nítida quando o profissional faz com amor pela profissão ou não, eu acho que é essa da medicina, né? Porque a gente percebe muito bem quando é um médico. Há poucos dias eu falava do Dr. Cerqueira aqui, que completou 50 anos de medicina aqui em Matão, né? Ele é muito querido aqui e tudo, e eu dizia... aí me lembrei que numa ocasião, não faz muito tempo, ele se elegeu, muito bem votado por sinal, se elegeu vereador. E no discurso de posse dele, ele disse assim: eu estou vereador a partir de agora, vou procurar ser um bom vereador, mas se eu estiver aqui em qualquer momento de vereador e o hospital me chamar, eu lamento dizer aos senhores vereadores aqui, eu corro para o hospital. Ele disse. Isso mesmo. A gente não conseguiria. Eu estou muito ligado nessa profissão, sou muito ligado em tudo que possa estar ligado. Eu não consigo ainda pensar em me desligar disso para nada, viu? Mas estamos aí, estamos com você sempre, se Deus quiser. Doutor Durante, mas quando a Covid dá um refresco, aí vem agora dengue em cerca de 800 casos aí? Olha, primeiro nós sabíamos que seriam as águas de março, né? Entende? Que na realidade veio trazer chuva e que trouxe, e isso atrás traz o Aedes aegypti, infelizmente contaminado com dengue, e que vai, não tem conversa. Isso é hoje aqui, é amanhã em Matão, e ele vai ter, e que nós temos que estar preparados para isso. É uma doença não tão letal, e não tão grave, não tão endêmica, não tão como uma epidemia como nós tivemos com o Covid. Não, aquilo foi terrível, mas vamos esquecer o Covid agora, porque se Deus quiser, o Covid é para ser esquecido, só para deixar lições para nós, se Deus quiser. Mas a dengue, qual que é a situação da dengue que nós estamos tendo hoje? Primeiro, a dengue, você vem, não é como o Covid, você vem com sintomatologia. Qual é o maior sintoma da dengue? É dor no corpo, é muito prostrada, você fica com febre ou não, entende? Mas basicamente você começa a ficar muito desanimada, com enjoo, não se alimenta bem, nada respiratório, essa não tem nada respiratório. De qualquer maneira você faz o teste da dengue. E qual que é o nosso problema com a dengue? Primeiro, não deixar que a pessoa tenha algumas outras infecções junto.
entende? Porque ela vai ficar debilitada. Sim. Normalmente toma pouca água, se alimenta mal, não tem disposição para nada. E nós vamos fazer exames, onde nós nos baseamos mais no exame? Nas plaquetas, na reação do sangue dessas pessoas. Felizmente, nós, tanto que nós já fizemos esses dias e bastante, nós não temos uma dengue hemorrágica, uma dengue que está baixando demais as plaquetas e traz uma hemorragia para esse paciente. De qualquer maneira, ontem mesmo nós tivemos alguns casos que começaram a preocupar com uma queda de plaqueta muito grande. Isso pode trazer algum sangramento para essas pessoas e é a causa de complicar o dengue, é uma baixa de plaqueta e uma hemorragia. A hemorragia seria na gengiva, seria hemorragia digestiva, seria uma menstruação muito abundante, mudaria tudo aquilo que atrapalha a coagulação. De qualquer maneira, como é que nós fazemos? A paciente vem aqui no hospital, se colhe exame de dengue e faz um hemograma. Alguns outros exames, se o médico achar. Essa paciente precisa ser acompanhada. Entende? Ela é orientada. O medicamento de escolha é paracetamol. Para tirar essa dor no corpo, tirar e se alimentar e tomar muito líquido. Muito líquido. E o tratamento nosso, basicamente, se restringe em hidratar esses pacientes. Eles se desidratam com muita facilidade. Então, de qualquer maneira, só que mais uma coisa, essa paciente amanhã, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias no máximo, se ela estiver muito bem, ela vai repetir um exame de sangue. Você não consegue chegar para uma paciente de dengue e falar, ó, é dengue, vai para casa, toma líquido e paracetamol e fica bem. Daqui 3, 4, 5 dias você vai trabalhar, daqui uma semana. Tem pessoas que evoluem muito bem, mas tem pessoas que você tem que repetir, e quase todas você tem que repetir um hemograma, para ver como se comportam as plaquetas. Se essa pessoa vem e faz o primeiro exame, está com 200 mil plaquetas, entende? E depois de 48 horas, dificilmente você vai encontrar essa paciente com 50, 60 mil plaquetas. Ela vai cair devagar, mas você tem que cair em cima. Se você fizer mais um hemograma. Então, qual que é o problema que vai surgir para o hospital daí, para o nosso pronto-socorro, para o nosso pronto atendimento aí e para o nosso pronto atendimento aqui em Araraquara? Esse pessoal vai lotar o hospital. Porque uma boa parte nós vamos colocar um soro e não vai precisar internar, porque não é caso de internação. Mas você vai ter muita gente que vai precisar tomar soro. Mais uma coisa, não pega dengue no outro. Então a situação do Covid diminuiu muito. Eu posso pôr 20 pessoas tomando soro, todas com dengue, e que ninguém vai transmitir uma para o outro. Melhoramos a situação delas, orientamos a alimentação e ela repete o exame de sangue. Montamos uma plataforma digital, que a gente chama Pronto Atendimento Digital. Todos os usuários da Unimed, esperamos que todos os planos façam isso e que também a prefeitura faça isso. Porque senão não tem onde pôr esse pessoal todo. Tem muita gente com dengue. Vai ser hoje aqui, amanhã provavelmente será aí. Porque o problema é de água, o problema do Aedes aegypti e essa época de chuva. Nós não temos estrutura, nós estamos saindo do Covid. Eu estou falando agora em termos de prefeitura, para conseguir correr e cortar todos cuidar de manancial, cuidar de tudo quanto é lugar que pode ter o Aedes. A população precisa cuidar disso. Não deixa água parada, usa repelente, toma cuidado. E essa plataforma digital está nos propiciando o quê? O paciente sai aqui, faz hemograma, daqui 48 horas você faz outro, e por favor entre na plataforma digital. Então ela ainda apresenta o exame pelo celular para um outro médico. O médico vai falar, você está bem, continua assim e faça um outro hemograma daqui 2 dias. Ou você não está bem, volta para o hospital que você precisa ser hidratado ou internado. Você entende? Nós precisamos montar esse esquema. Isso, a imprensa sua, principalmente, que tem uma cobertura muito grande, uma aceitação muito grande, o pessoal vai se entender e vai seguir o que você falar. Gente, se cuide, acompanhe, entra nessa plataforma digital que é muito importante, é um médico que atende, você vê o médico, ele fala com você, como é que você está? Estou assim, assim, assim. Como é que está teu hemograma? Assim, assim. Então está aqui um outro pedido para você fazer. Imprime no seu celular. Ou nem precisa de imprimir. Põe a imagem dele no celular e leva no laboratório. Todos os laboratórios credenciados podem fazer com a imagem no celular. E isso é uma fase que nós vamos passar aí, que eu acredito desse mês, de março e abril, nós vamos enfrentar esse dengue. Entendeu? Então, é o que eu podia te falar do dengue, de como abordar, de como saber que está com dengue
e como diagnosticar e acompanhar. Já falava agora há pouco sobre, eu falei também há poucos instantes aqui, desse médico 24 horas digital aí da Unimed. Como é que está o funcionamento disso? Porque me parece que é meio pioneiro e eu fiquei curioso em saber se está funcionando bem, doutor. Foi a necessidade de fazer isso, na realidade. Está funcionando muito bem, muito bem. O pessoal começa, só que nós brasileiros, não temos esse hábito de telemedicina. Nós vamos ter que acabar sendo assim também no futuro, principalmente nos pontos de atendimento. Porque às vezes você vai num lugar que está sobrecarregado, o pronto-socorro de Matão vai sobrecarregar, o pronto-socorro do Pessoal Malzone vai sobrecarregar, o nosso pronto-atendimento vai. Então, se você tiver uma figura, você está 2 horas da manhã, funciona 24 horas. No celular tem o portal da Unimed. Então, lá ele vai acessar pronto atendimento digital. Põe o pronto atendimento digital, ele vai pedir alguns dados só da carteirinha dele e já entra o médico do outro lado. Na tela, ele fala, boa noite ou bom dia, o que está acontecendo? Eu estou sentindo isso. Você deve fazer esse exame de sangue agora. E pode procurar um laboratório credenciado nosso com esse impresso no celular. Mostra no celular que eles fazem o exame para você. E esse exame, nós estamos fazendo o mais rápido possível, ela pode passar para ele de volta. Vai atender um médico com a mesma conduta e vai falar, não, você precisa tomar um soro. Então vai no pronto-socorro de Matão, ou vai no pronto-socorro da Unimed, ou vai no pronto-socorro de qualquer outro. Isso é para todo mundo, entende? Não tenha dúvida. Isso nós vamos precisar abrir as prefeituras, porque não tem médico para tudo isso. Se chegar a um ponto grande, nós já estamos tendo problema. Se eu tenho ideia, nós tínhamos, no período da tarde e noite, 5 plantonistas só para isso aqui no estado de Araraquara. Sim, mas o problema é que lota demais, porque dificilmente você manda um paciente de dengue embora se ele tiver uma necessidade de hidratação. Você vai falar, toma 5 litros de água por dia, toma água de coco, toma Gatorade, toma tudo que você puder hidratar. Mas ele fala, eu não estou com enjoo, não estou conseguindo tomar. Então você tem que pôr soro nele, dar um remédio para ele não vomitar, para aceitar o soro e hidratar todos os dias seguintes. E acompanhar com o exame de sangue, que é o principal. Perfeitamente. Alguma pergunta aqui? Roberto? A pergunta é o seguinte, a Valdinéia, doutor, pergunta se esse tipo de dengue agora é a mais comum como de 2019. Eu também não entendo a respeito disso, doutor. É mais comum. Esse é o dengue é o mais comum. Pelo volume de pessoas que nós temos, pelo índice de complicação que nós estamos tendo, é o dengue mais brando e mais comum. O dengue que nos preocupa é aquele hemorrágico. Então, nós tivemos da outra vez algumas pessoas que afundam demais da conta. E essa pessoa precisa ser internada, precisa ser tratada para não ter essa hemorragia. E ela fica com muito pouca plaqueta. Então, você às vezes tem que fazer concentrado de plaqueta, concentrado de... Senão essa pessoa começa a ter hemorragia em qualquer lugar do corpo dela. E você acaba perdendo por esse motivo. Entende? Então, na realidade, não é aquilo. Nós estamos numa situação, ainda diríamos, de uma doença, principalmente saindo do Covid, bem mais confortável. Mas tem que ser cuidado. Porque, na realidade, as prefeituras agora vão se movimentar, porque tem que orientar a população, tem que fazer visita nos domicílios para ver se tem água parada, tem que, infelizmente, mas quando nós éramos garotos, que passava aquele tratorzinho jogando aquela fumaça, todo mundo lembra disso. Hoje não tem mais, porque a coisa ficou muito grande, então é muito difícil. Mas o processo agora, além de orientar a população, é correr atrás de que essas pessoas não piorem, entende? O doutor, quem já pegou dengue desse tipo, pode pegar novamente? Pode pegar novamente, dengue pode, dengue não dá imunidade, entende? Então, se ela pegar dengue, ela pode ter o mesmo cuidado. Se ela for picada por um outro raio de gengibre de uns dias, ela pega outra vez, entende? Como é que faz? Principalmente as grávidas, que é da minha área, por favor, usem repelente. Entende? Usem repelente, não se esqueçam do que nós passamos alguns anos atrás com Zika. Entende? Tudo isso aí é meio parente. E tudo transmite pelos mesmos aedes. Entende? Tem que tomar cuidado. Então, grávida e o pessoal mais debilitado, imunossuprimido, idoso, usa repelente. Entende? Não tenha dúvida.
se alimenta bem e hidrata bem. E sempre lembrando que os cuidados em casa são os mesmos, né, doutor? Não deixar água parada, tá sempre olhando, principalmente agora nesse período de chuva de verão, né? Com essa chuva não tem aquelas plantas que alberga água lá, tem que tirar, tem que cuidar. Agora, todo mundo vamos cuidar disso, porque vamos enfrentar outra coisa. Não podemos enfrentar outro problema e atrapalhar nosso trabalho, nossas comunidades, nosso retorno à parte financeira e econômica da nossa cidade e do nosso país. Doutor Durante, consegui aqui o contato com o secretário de Saúde de Matão, para que também o matonense saiba qual é a situação aqui. Muitos devem ter ficado muito preocupados ao ver que esse número é tão alto em Araraquara e certamente, por residirem aqui, devem estar querendo muito saber qual é a situação de pessoas acometidas por dengue no nosso município. O secretário Ademir de Souza, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Saudades FM. Você está sendo ouvido agora e estamos no ar com o, desculpe não ter dito antes, o Dr. Antônio Carlos Durante, que é diretor do Hospital São Paulo, também da Unimed, lá em Araraquara. Ele está dizendo aqui para a gente do alto número lá. É mais para te situar, porque, na verdade, em decorrência disso, a gente quis saber qual é a condição desse momento dos casos de dengue no município de Matão. Desculpa não ter informado antes, Ademir. Não tem problema, Daércio. Então, continuando, bom dia também a todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela TVN. Bom dia, doutor Durante. Prazer em tê-lo conosco aqui na cidade, nos ajudando, nos orientando aí nas questões da dengue também. Aqui, até a semana passada, a gente estava numa situação, digamos assim, relativamente tranquila. Nós tínhamos confirmado apenas 7 casos de dengue, né? Apenas algumas notificações de 7 casos. Até ontem, houve um crescimento bastante considerável, considerando a quantidade que a gente tinha. Ainda pouco, mas bastante considerável aumento. Nós tivemos, de sexta-feira para cá, 41 notificações e 21 casos confirmados. Então, a gente estava até agora, até a semana passada, com apenas 7 casos, mas agora já temos até ontem notificados 21 casos de dengue no Daércio. 21 casos, o que... 21 casos. Mas assim mesmo, comparativamente a esses cerca de 800, em Araraquara temos um número... Ainda, era o que eu estava dizendo, ainda é muito baixo, né? A gente pode considerar pequeno, mas eu acho que a relevância da informação é que até na sexta-feira passada nós tínhamos 7. Hoje nós temos 21, quer dizer, tem 300% a mais, né? Então, há um crescimento considerável da semana passada para cá, com essa confirmação ontem dos 21 casos. Doutor então, Antônio... o que a gente tem percebido é algum movimento já nesse sentido, de que a gente deve ter aí nos próximos dias um avanço da doença também na nossa cidade. Os médicos comentam isso, é o que você percebe, então, que a tendência é que esses números aumentem também. Exatamente. De qualquer maneira, doutor Antônio Carlos Durante, dos 20 e poucos aqui de Matão, comparativamente a esses 800 daí... Aqui está muito. Aí está muito no momento. Muito. Não. É uma coisa assim, muito grande aqui no Hospital São Paulo. A prefeitura deve estar enfrentando a mesma situação que nós, mas é muito alto. Muito alto. Aqui, se descer agora, no nosso 24 horas, que eu estou aqui na Hemodinâmica, para falar com você mais privado, e estou com a enfermagem do hospital, com a diretora de enfermagem, e nós estamos discutindo isso, lá embaixo já está lotado. Não tenha dúvida. Por causa do problema de hidratar. Certo. E eu só queria mandar um abraço, eu não ouvi o secretário, mas mandar um abraço para ele, cumprimentá-lo pelo enfrentamento da Covid, e que nós vamos juntos aqui, o que precisar, agora na dengue também, sempre que precisar nós estamos juntos. Entende? Araraquara, ele precisa saber da nossa admiração por Matão e pelo trabalho da prefeitura aí também. E aliás, antes de você entrar no ar, ele falava particularmente, a gente quer fazer mais coisas em Matão, na saúde aí, tudo e tal. Ele comentava também exatamente isso. Mas, doutor Antônio Carlos Durante, no caso da dengue, qual é mais ou menos, se o senhor não tiver números exatos, a proporção daqueles que são tratados em casa ou que requerem um atendimento de leito hospitalar? Não, nós não tivemos assim uma necessidade de internação importante. Não. Eu diria que para você hoje, por exemplo, aqui no nosso atendimento, não chega a 5%, 4% de internação. Não chega a isso. Entende? A grande maioria é tratada em casa,
é hidratado em casa e acompanhado em casa. Agora, preocupa um pouco essa evolução da dengue. Nós estamos começando agora. Nós não sabemos, a semana que vem até nós podemos te dar dados diferentes de internação, tudo. Mas não está impactando a internação, não. Entende? Nós não sentimos isso, o hospital está rodando bem, sem necessidade. Pode mudar? Pode mudar. Nós te informamos até o que você quiser. Mas, no momento, é o enfrentamento da grande quantidade de pacientes contaminados. Só isso. Só que o duro é o seguinte, e a contaminação se faz através do ser humano. Ele é picado por uma outra fêmea do Aedes aegypti que precisa alimentar os filhotes e passar dengue para todo mundo. Você entendeu? Então é complicado. Tem que trabalhar em cima de repelente, de pó, de água parada, de tudo isso, porque senão o aumento virá mesmo, isso não tenha dúvida. Se vier a chuva, não para. E é muito difícil para a prefeitura também controlar isso. Nós todos temos que ajudar. No caso mais extremo, requer nos mesmos equipamentos, por exemplo, que a Covid, no hospital? Não chega a isso. Não. Esse são outros medicamentos. Esse, o máximo que você pode pegar, além de hidratar, se ele chegar numa situação extrema, você precisa ter concentrado de plaqueta, ter fibrinogênio, ter sangue fresco, é mais nesse lado de sangramento. Entende? Ele diminui os enzimas hepáticos, porque você, quando tem sangramento, você pode ter um sangramento hepático, pode ter um sangramento renal, pode ter um sangramento de todas as vísceras, entende? Então, isso começa a chegar num nível de plaqueta que você não coagula mais. Então, em qualquer ponto seu, você pode ter sangramento e a morte se dá por causa de falência de órgãos que começa a sangrar, que começa a trazer uma inviabilidade para esses órgãos do rim, fígado principalmente, que o metabolismo fica muito ruim e essa pessoa acaba falecendo. Você vai tentando antes disso. Mas nós também somos um pouco limitados em relação a drogas. Você vai cercando, entendeu? Hidratando, que a hidratação é o melhor remédio. Tem tanto oral, como endovenoso e com uma série de coisas que você vai fazendo. Mas graças a Deus, não tivemos nenhum até agora. Tivemos queda de plaqueta, mas não em nível de preocupação desse nível que eu estou te falando. Mas vamos ficar acesos, hoje é quinta-feira, segunda, terça nós já temos novidades, se você quiser. Estamos à disposição de vocês aí. E eu agradeço por hoje e por qualquer outra ocasião que eu não tenho dúvida que poderei contar com a sua presença aqui, que é sempre, apesar das circunstâncias, sempre muito agradável. O senhor é muito gentil. Grande abraço, doutor Durante. Grande abraço para todo mundo da sua grande rádio de Matão e vamos juntos. Um abraço no secretário de Saúde. Sim, continuo com ele aqui. Muito obrigado, mais um senhor e um bom dia. Ademir, 8 horas e 17 minutos. Será que a gente vai nessa mesma escalada um pouco mais... com menos dias aí, ou digamos assim, um pouco mais atrasado, mas chegaremos a essa proporção de Araraquara? Você chega a pensar nessa possibilidade de dengue? Eu trabalho com a lógica que a gente consiga manter o controle, né? Na verdade, a gente tem, como dizia o doutor Durante aí, a gente percebe um atraso. Eu não sei se em função de toda a questão da pandemia, da Covid, quer dizer, havia talvez um pouco menos de atenção a essas notícias, apesar de que no caso de Matão, a gente tinha só esses 7 casos até a semana passada. O que eu chamo a atenção é que de 7 da semana passada para 21 é um aumento considerável, né? Então nós estamos com todas as estruturas preparadas, chegando essas notificações imediatamente o posto de saúde do centro, que é quem recebe as notificações, seja das nossas unidades de saúde, ou seja, dos laboratórios, que confirmam os casos, imediatamente isso é repassado para o controle de vetores, para que o controle de vetores vá até essa casa onde tem essa pessoa que foi notificada e faça ali todo o trabalho na região daquela casa, porque aí a gente começa a trabalhar com o vetor para parar de contaminar naquela região. Então a gente está atento e está preparado para a situação. Agora é importante a gente chamar a atenção da população. Você vê que ela começa a aparecer e é uma doença grave também, né? Então, para a gente tomar todos aqueles cuidados, que a dengue já é uma doença que a gente está acostumada com ela, a gente sabe quais são as medidas que a gente tem que tomar. Então, além dessa pessoal que o doutor Durante falava aí, de você se hidratar bastante, mas também evitar dentro de casa os locais que podem acumular o mosquito, a larva da dengue, para que a gente possa evitar essa futura piora da situação. Bem, acho que é isso. O recado está dado, cada um que cuida aí do seu pedaço, não deixando acumular água. A dengue, assim como boa parte das outras doenças,
A prevenção depende muito do setor público, dos médicos e tudo, mas depende muito do comportamento da própria população. Aliás, nesse particular, nesses últimos tantos anos aí, nós já vimos epidemias enormes aí, epidemias em Araraquara, por exemplo. E no mesmo tempo não tivemos isso aqui. Nós tivemos um bom período aí, sim, com casos, mas com certa tranquilidade comparativamente a outras cidades. Assim seja este ano também, porque agora a temporada é do mosquito. Tá no jeito para ele, chove de certa forma regular, se não é todo dia, mas acumula água a cada alguns dias aí, você tem esse acúmulo de água e a gente não pode favorecer, não. Ademir, muito obrigado e bom dia, viu? Eu que agradeço a oportunidade, você está bem lembrado por vocês, que a recordação que eu tenho, o último ano que a gente teve uma grande crise com a dengue em Matão foi em 2016, né? Esse ano foi um período bastante complicado, com muitos casos de dengue. De lá para cá, a gente tem essa recorrência, até porque a doença existe e está aí presente, mas o trabalho está sendo feito, o que a gente pede à população é que dê essa colaboração. Nós estamos preparados para fazer o trabalho que é ser feito. Agora, o problema da dengue é esse, né? Que assim, se a pessoa chegar a ser contaminada, o tratamento é via pelos médicos, então a gente tem que evitar de chegar lá, né? Tem que evitar. E uma das ferramentas mais importantes, ao invés de usar a máscara e o gel, é olhar o quintal. Olhar o quintal e não permitir que a gente tenha ali um criadouro desse mosquito. Então, com a atenção de todo mundo, a ajuda de todo mundo, se Deus quiser, a gente vence mais essa etapa. Perfeito. Um grande abraço a você mais uma vez e um bom dia, secretário. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores da TVM e os internautas.